Garantir uma educação pública de qualidade para todos deveria ser nosso grande sonho como país. Deveria ser nossa única meta em comum. Se não ela, que outro grande projeto a gente tem? Como que a gente nega oportunidade para as crianças? Garantir uma educação pública de qualidade para todos é garantir que cada um possa usar o máximo do seu potencial. A primeira vez que eu tive a oportunidade de refletir sobre isso foi em 2013. A gente estava debatendo sobre a lei de destinar os 75% dos royalties do petróleo para a educação. E aquele debate meio que envolveu a sociedade. Ele arrastou um outro debate de uma lei que seria votada em 2014. 10% do PIB para a educação. Isso era um número meio aquém de qualquer raciocínio nosso. Mas aquilo era uma mensagem, era, olha, o nosso país vai investir 10% de tudo que a gente tem no futuro das nossas crianças. Mas, bom, 2 projetos de muito investimento em educação, e eu que estudava em Taubaté, em um colégio particular de renome, o pessoal não gostou muito daquilo. Como assim? A lógica era simples. Putz, o mercado de trabalho está muito difícil, entrar na faculdade particular é complicado, a gente vai qualificar aquele pessoal. Para mim ficou difícil, já está difícil agora, a gente vai investir na educação deles, o que eu vou fazer? E, bom, aquilo me incomodou, tinha uma falta de empatia ali e tinha um medo, era um pensamento mesquinho. Conhecer o outro lado, ninguém estava muito animado. Meu incômodo me causou uma vontade de querer estudar um pouco sobre educação pública, entender a realidade do meu município e a realidade do país. Eu tive uma grata surpresa. Meu município, aqui em São Paulo, tinha uma educação razoável. O pessoal todo ia para a aula, não chovia na sala de aula, os professores não faltavam, a gente tinha, inclusive, um colégio público de renome estadual. Mas eu tive uma notícia muito triste. Isso era exceção. A gente tinha, por mais que coloquemos 98% das nossas crianças hoje em sala de aula, pouquíssimas completam o ensino médio. Muitas não chegam à aula porque têm fome. Ou é ir à aula ou é comer. Então é uma questão de sobrevivência. E eu quis compartilhar todas essas novidades. Eu estava no 2º ano. Quis compartilhar com meus amigos. Não demorou muito para que eles entendessem que não era um sentimento de competição. Não era, putz, vou qualificar aqueles alunos e eles vão roubar a minha vaga. Era diferente. Era, a gente não pode pensar em um país tendo uma âncora. E não era pensar não era vou ajudar eles para que eles não sejam uma âncora. Era, putz, a gente tem privilégio. E foi a primeira vez que a vida estava convidando a gente a rever esse fato. Nossos privilégios. Por que ele não consegue estudar que nem a gente? Não demorou muito para que a gente se juntasse. Nós, os colégios particulares, fomos chamar o pessoal do colégio público. Putz, vamos para a rua falar que a gente quer uma educação pública de qualidade. E se estão votando uma lei de 75% dos royalties do petróleo para investir em educação, a gente quer que ela seja aprovada. A gente foi para a rua. Fizemos um barulho na cidade. Sexta-feira, paramos, o jornal no dia seguinte falou que a gente era o filho da geração dos caras pintadas. Mas não era como se Brasília tivesse escutado a gente estava em Taubaté, não era nem manifestação de 2014 ainda que parou o país. Mas estar ali, diversos alunos de colégio público, era o reconhecimento de que a educação tinha que ser uma pauta de todos. E uma educação pública, por mais que você não fosse usufrutuário dela, era uma luta também sua. Foi a primeira vez que o pessoal entendeu que se a gente não trabalhasse junto, o país não ia andar. E a gente tinha que pensar também no outro. O jovem estava engajado, e nesse sentimento todo, 2014 veio. A gente estava em vésperas de eleições, faltando aí 8 meses no início do ano, e começou pelos 20 centavos. Mas diversas pautas que estavam latentes de discussão vieram calorosamente para o centro do debate. E virou um jargão político, 10% do PIB para a educação. Era como se todo mundo tivesse certeza que a gente precisa investir no nosso futuro. Então a gente meio que superou aquela discussão de, putz, será que investir na educação pública é criar concorrência para mim mesmo? A gente resolveu trabalhar junto. Mas não se enganem ali nessa imagem, não. Não era a gente chegando perto de todos. Era todos tendo a única oportunidade de estudar. A gente trabalhar junto e todo esse sentimento me criou, todos esses 2 eventos me criaram 2 crenças bem no meu íntimo e que me inspiraram nos meus projetos daí para frente. Com 2 palavras, o jovem e educação. O jovem porque eu vi na prática que o jovem consegue pautar debate. O jovem consegue impactar na tomada de decisão. E educação porque eu continuava acreditando
único meio da gente continuar pensando em Brasil. Era o único meio de pensar, de fato, em Brasil. Em 2014, eu não sei de vocês, mas parecia que todo jovem tinha aquele sentimento de que eu consigo mudar meu país sozinho. Todo mundo foi para a rua, tinha certeza daquilo. E eu tive uma surpresa. Eu descobri que um grupo de amigos meus estava escrevendo um manifesto potente. Eles queriam jogar luz sobre a educação em vésperas das eleições presidenciais. Eles entrevistaram 100 personalidades educacionais, de ex-presidentes da República, secretários de educação, ex-ministros, empresários do tema, e divulgaram um manifesto Mapa do Buraco. Por que desse nome? A gente estava apontando todos os buracos da educação brasileira e todos os possíveis gargalos. Era como que, político, você está se candidatando para resolver isso, você tem noção? Mas calma, a gente está apontando também práticas positivas. Você quer dar uma olhada no documento? O documento foi lançado de maneira suprapartidária e causou um rebuliço. A gente fez questão de entregar ele em mãos para todos os candidatos à presidência da República. Inclusive diversos governadores, candidatos a senadores, todo mundo que tinha um mínimo de interesse em educação estava sabendo desse documento. E a gente tinha um sonho, que as eleições presidenciais de 2014 fossem as eleições da educação pública de qualidade. A gente realizou a única sabatina educacional no segundo turno das eleições. Dilma e Aécio mandaram seus representantes máximos educacionais para debater educação. Mas eu acho que vocês sabem que não foi a educação que definiu qualquer eleição. A pauta foi tomada meramente por debates públicos, debates de pautas econômicas e de corrupção. Nos debates televisivos, a gente não chegou a ouvir sequer uma pergunta sobre educação. Em um país que a gente colocou 98% dos jovens na sala de aula, mas que a gente continua formando no ensino médio, de cada 100 alunos, 23 conseguem compreender textos e 11 conseguem resolver problemas, tem algum descompasso. Se nos últimos 5 anos antes das eleições presidenciais, a educação já figurava entre as 3 maiores preocupações dos brasileiros, onde estava o político que não escutava? Tinha um descompasso muito grande. A gente resolveu fundar o movimento Mapa Educação, um grupo de jovens que queria engajar a sociedade civil no debate sobre educação. Para quê? Qualificar, informar mais. O movimento Mapa Educação, nos últimos 2 anos, teve diversas iniciativas. Desde levar os 100 jovens mais destacados com projetos educacionais, suprindo lacunas que o Estado não consegue chegar, para Brasília, para conversar com o governo, para conversar com empresários e dar a eles uma rede grande de network, a qualificar jovens com programas de liderança. Mas hoje a gente chegou no nosso grande projeto, que ele está rodando agora, o Mapa nas Eleições. O Mapa nas Eleições ele surgiu de uma reflexão. Vocês sabiam que a figura federativa mais importante do país, quando a gente fala de educação pública, é o município? Então não adianta falar, putz, o presidente, o governador, o deputado federal, eles têm como passar leis, eles têm sua importância, mas de gestão escolar, quem tem impacto é o prefeito. Todos sabiam disso? Não sei, mas vale a reflexão para o voto agora para prefeito. E, bom, a gente quer conscientizar todo mundo disso. A gente está mandando 4 perguntas para os candidatos das 3 maiores capitais do país, São Paulo, Rio e Salvador. São os 3 maiores colégios eleitorais e a gente acha que isso é representativo. Qual a sua visão geral sobre educação? Como valorizar a carreira do professor em formação e salarialmente? Como você escolheu o seu secretário de educação? Ele é um cara indicado? O que ele pensa? E o que você pensa sobre o projeto Escola Sem Partido que está tramitando no Congresso Nacional? A gente acha que com essas 4 perguntas, a gente consegue deixar bem claro para o eleitor em quem ele está votando. Vai funcionar mais ou menos assim. A gente enviou essas 4 perguntas para todos os candidatos. A gente está lançando vídeos online nas 2 páginas de maior engajamento do Facebook. Isso dá em torno de 11 milhões de pessoas de likes naquela hora. E o projeto bombou tanto que a maior rede televisiva do país nos procurou que eles querem divulgar o nosso vídeo na íntegra, no Estúdio I, para quem quiser ver. A gente joga esse vídeo, em 3 minutos a gente contextualiza. Então, se você nunca teve interesse em educação, você vai saber mais ou menos o que é uma visão geral de educação no município, com dados econômicos e educacionais. Os candidatos vão responder com um vídeo de até 1 minuto, e a gente vai colocar em maneira de debate. Só que a gente vai se reservar o direito à tréplica. Se algum candidato fizer uma proposta irreal, a gente vai perguntar, candidato, é sério? Mas você não tinha nem competência para fazer isso como prefeito.
é uma proposta falsa? Você quer lidar assim com a educação mesmo? A gente acha que isso vai ter um impacto, mas por mais que São Paulo, Rio e Salvador sejam os 3 maiores colégios eleitorais do país, e a gente tem um impacto de fato em milhões de crianças, a gente acha que chegar em cidades longínquas também é importante. Nosso time é pequeno, a gente é uma ONG do terceiro setor, não tem muito dinheiro, então não tem como a gente mandar a gente para tudo quanto é canto. Mas a gente fez um call to action e ele já foi respondido. Jovens, você quer impactar as eleições da sua cidade? Você pode falar com a gente. A gente vai te orientar em relação a toda a legislação eleitoral que você tem que respeitar e a gente te ajuda a bolar perguntas analisando os dados socioeconômicos e educacionais da sua cidade. A ideia não é pegar o candidato onde ele não está nem vendo. A ideia é perguntar dados que ele deveria estar sabendo. O candidato a prefeito, você está qualificado? Porque a gente não acha que você deveria assumir a prefeitura da sua cidade se você não tem um plano educacional forte. A educação não pode estar renegada a mais 4 anos de gestão para depois ser pensada. A educação ela tinha que ter começado a ser pensada hoje. Todos estão convidados, inclusive os que estão aqui. A ideia é que cada jovem, se tiver o mínimo de interesse em impactar as eleições do seu município, não precisa ser 2 jovens, um só. Se ele conseguir jogar luz nesse debate na cidade dele, ele consegue fazer alguma diferença. E essa mudança que vem de baixo, ela é um pouco diferente. Ela faz um barulho lá em cima, mas ela precisa de várias vozes. Se lá no início eu falei para vocês que educação pública de qualidade deveria ser o nosso grande sonho como país, não é só um sonho, ela é uma opção diária. É como se eu tivesse que acordar todo dia e se perguntar, putz, o que eu já fiz para a educação no meu país hoje? E a gente não pode nunca esquecer daquela reflexão que eu só tive a oportunidade de ter no meu ensino médio, às vezes alguns antes, às vezes alguns só depois. A gente tem muito privilégio e a gente tem que ajudar quem não teve oportunidade. São condições mínimas. Uma pessoa tem que conseguir estudar, senão ela nunca vai conseguir desenvolver o seu potencial. É como se a gente estivesse perdendo diversos Brasis possíveis. E não dá para fazer isso. A gente tem que fazer a opção da escolha pela Agenda Nacional da Educação, todo dia. E só assim a gente vai começar a pensar em um Brasil não do futuro, mas um Brasil do presente. Muito obrigado.